Primeira caminhada externa após a internação. Pois é, Um novo recomeço. recomeçando sempre. Pegando uma vitamina D para mudar a corzinha. Ai, finalmente podendo pegar sol, sem quimioterapia, sem radioterapia, sem porra nenhuma, né? Um dia de cada vez. Aproveitando que hoje está um pouco mais disposta. Não foi Né? fácil esse período agora. Trombose, em consequência do tumor pélvico, aí uma trombose gigantesca na perna direita, Infecção urinária. infecção urinária, dores lancinantes, Náuseas, de 0 a 10, indisposição. de 0 a 10 a dor era 15, cara, quando a gente acha que não vai sobreviver, pois a fênix surge lá de dentro, né? Oh, igual a Muito essa eu louco. não conheço. Mas Tipo, já existem estávamos nos muitas. despedindo, escrevendo o testamento. Mas existe muita gente assim, que não tem voz, né, filha? Não tem, não tem como falar da sua dor, não tem como falar dos serviços que existem para socorro desta dor. Alguns maravilhosos, outros nada a ver. Profissionais, alguns maravilhosos, outros nada a ver. Acho que é um momento de repensar. Momento nosso, mas é um momento planetário também. Nunca a coisa é só nossa, né? Ela sempre é coletiva na minha forma de pensar. E eu vejo que o ser humano precisa desenvolver a empatia. Porque se hoje é comigo tudo isso, amanhã pode ser com quem me cuida. É verdade. E não ter assim essa sensibilidade já natural, mas então pode desenvolver. Vai cuidar de uma plantinha, vai cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, de um peixinho, de uma árvore. Criar esse sentimento, essa coisa boa de se doar, né? Pra E poder... principalmente quem é profissional de saúde, parece que as pessoas ficaram frias. Não só saúde, educação, por exemplo. Como tu ensinar educação, ecologia, religião, sei lá, espiritualidade. Como vai ensinar matemática? Sim. Se tu não tiver um mínimo de amor e sensibilidade em relação aos números, por exemplo, tem Ou em relação às pensador- dificuldades de aprendizado dos alunos. ou aos limites. Tem um pensador que eu gosto muito, Steiner, Rudolf Steiner, que criou o sistema antroposofia. Isso lá na década no século passado, em 1918, retrasado já. Ele dizia, o ser humano, ele não tem noção de que o número, numa outra dimensão, é uma divindade. Quer dizer, toda a força, por exemplo, que a numerologia dá para cada número, para cada palavra, que significa também um número, cada letra é um número, nota musical, quer dizer, se a gente não desenvolve isso como uma essência natural, então a gente precisa desenvolver como um músculo. Eu não sou uma pessoa musculosa, então eu vou desenvolver meus músculos, não é? Vai pra academia a pessoa e precisa fica querer, lá. né? Não, mas então, a gente tá tocando nesse ponto. De Porque quem tem ainda muita não se gente tocou, que não tem essa sensibilidade e não quer, não percebe. não foi tocada. Até talvez se botar na situação de paciente. Se botar Aí na pode situação ser de ser humano. Não, tudo bem, mas se precisar mesmo, ou precisar que um familiar seu, acompanhar um familiar seu no hospital, e aí ver o que rola, né? Claro que isso não é unânime, tem pessoas maravilhosas e que fizeram muita diferença nessa internação, principalmente o serviço de psicologia, do CEPOM. Verdade, do CEPOM. Nossa, Serviço de as psicologia. psicólogas foram Raquel. fundamentais. Psicóloga Raquel, se algum dia esse Psicóloga vídeo chegar a Rosângela. vocês, a gente quer agradecer muito, fez toda a diferença, o entendimento e a aceitação da opção que ela fez de não seguir com tratamento convencional. Ela, no caso, sou eu. E o quanto que o entendimento do embasamento que a psicóloga fez, baseado na experiência que a minha mãe teve, que é a experiência que essa psicóloga tem, que todos os funcionários do CEPOM têm,
que basearam a decisão dela de não continuar o tratamento. Foram as vivências que ela teve lá atrás como enfermeira oncológica, que com certeza fundamentaram muito, né, mãe, a tua decisão. Muito. E que a gente não estava levando isso em consideração, achando que muitas vezes eu também não aceitava. Muito não aceitava. E depois Ainda desse dói. entendimento, hoje em dia já respeito mais, consigo entender que essas experiências profissionais passadas determinaram a decisão de agora e respeitar isso. E a gente viveu agora como dá pra ser. E uma coisa E esse vídeo sendo gravado, tipo, agora nesse momento que ela tá assim, hoje de tarde pode ser que não esteja desse jeito. Então é importante que as pessoas entendam que nem sempre ela tá maravilhosa assim. Muitas vezes ela não consegue nem falar no telefone, não tem nem força. nem andar, nem dar um Nem passo. andar. Então assim, e uma coisa que, mas em relação ao câncer especificamente e as decisões pelo não tratamento ortodoxo, o último exame, a última tomografia que foi feita semana passada no CEPOM, Centro de Pesquisa Oncológica de Santa Catarina, o tumor, que a última quimioterapia foi no dia 19 de junho de 2019, não cresceu 1 centímetro. Tumor pélvico. Tumor pélvico. Surgiu Um nódulo no fígado. no fígado, que talvez até já existisse, não sei. Nos outros exames e não foi percebido, não sei. Mas assim, o tumor pélvico especificamente, que era o motivo, a razão base do tratamento da rádio e da quimio, ele não cresceu, sozinho ele não cresceu, entre aspas, sem tratamento ortodoxo. Quer dizer, não estou recomendando aqui que as pessoas não façam, eu estou recomendando que as pessoas sintam, que elas pensem, que elas sintam seu corpo, se questionem, não simplesmente segue o tratamento porque alguém falou que é o melhor que existe para você. Vá pensar, vá pesquisar, vá perguntar, vai visitar esses centros e ver as consequências, o que acontece depois que começa todo o Cada tratamento. pessoa reage de um jeito, cada decisão deve ser muito particular, né? Tu estás tomando cuidado já por causa da medicina. Não, eu tô tomando cuidado porque isso aqui não pode influenciar uma pessoa a Pode. decidir. Não, no sentido de as decisões têm que ser muito individuais. É exatamente o que eu tô falando. Então assim, a pessoa, ela tem que precisar entender, ai que lindinha, olha que graça, que ela é a dona da sua vida. Ela não é paciente. Ela é um ser humano. Ai que bonitinha a bicicleta. Ela é um ser humano que está naquele momento vulnerável, que precisa do apoio de outros seres humanos, que saibam se colocar empaticamente, como um empata, no lugar dela também, para que os dois juntos decidam o caminho a seguir. Tem várias saídas nesse caminho. Qual seria o melhor para aquele momento, entende? É disso que eu estou falando nesse vídeo especificamente. Não estou nem fazendo apologia a fazer ao tratamento, nem a não fazer ao tratamento. Estou fazendo apologia a refletir sobre o tratamento, a se tornar dono do seu próprio processo, mesmo que morra. Se eu morrer amanhã, eu vou morrer com qual consciência? Que eu, em determinado momento do caminho dessa doença, depois de diagnosticada, eu resolvi, me determinei que eu iria fazer quimioterapia pelos meus filhos. Porque eles estavam ficando verdes, tristes, deprimidos, todos os 5. E eu decidi, não, eu vou dar essa chance a nós como núcleo familiar, de testar o que eu jamais faria. E eu fiz 4 ciclos de quimioterapia e disse, deu, é até aqui. Aí foi um banzé geral, e eu tive que bancar diante da minha teimosia incontestável e da minha fé inenarrável no Deus que existe em mim, no Deus que existe fora, que existe dentro, que existe na natureza, que existe nas águas, nas flores, nas plantas, nas montanhas, nas nuvens, para dizer não mais serei eu com o que o divino me encaminhar daqui para frente. Quanto tempo eu vou viver? Não importa.
Não é importante. É importante eu viver. Eu ter vida na minha vida. Isso é importante. E é o que eu desejo para todo mundo. Para os 7 bilhões de seres humanos que habitam no planetinha azul. Eu desejo igual que cada um de nós, 7 bilhões de seres humanos, tenhamos vida na vida.